Namastê. Tudo bem, pessoal? Desde que eu comecei a falar bastante sobre o catolicismo, e eu não falo apenas do catolicismo, né? Eu falo de mitologias diversas, e principalmente de Kabbalah, me perguntaram muito como é que essas coisas coexistem, né? Como é que a doutrina católica e a maneira da igreja ser coexiste com mitologias e afins. Claro que esse assunto não dá para discorrer em um vídeo, né? Eu só quero mostrar para vocês que existe um erro de interpretação e principalmente um erro histórico. Eu vou mostrar para vocês isso através deste livro aqui, o Catecismo da Igreja. Tá? Isso aqui é uma síntese de toda a doutrina da Igreja ao longo dos séculos. Só para a gente entender o que é que a Igreja rejeita. Aí vocês vão perceber que eu tenho sido bastante coerente. E também o que a Igreja comanda. Tem algo que ela rejeita e tem algo que ela ordena fazer. Vamos entender aqui. Então ele é dividido por tópicos, né? Numerados, temas e tópicos. Então eu vou ler aqui para vocês os tópicos 2115, partes deles, tá? Não tudo que é muita coisa. 2116 e 2117. Adivinhação e magia. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro. A consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios da sorte, os fenômenos de visão, e aí ele cita outros, escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e finalmente sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Então, a primeira coisa que é condenada é a adivinhação. Eu não faço adivinhação. Eu não uso tarô, por exemplo, para adivinhar o futuro, nem o meu, nem o de ninguém. Eu não uso runas para isso. Eu não uso nenhum objeto, nenhuma ferramenta para a adivinhação. É especificamente a adivinhação que é condenada aqui. Se você tem algum oráculo e você usa esse oráculo para orientar-se no presente, isso não é condenado pelo catecismo da igreja, logo não é condenado pela doutrina da igreja. Até mesmo as observações dos astros, porque grandes sábios da igreja estudaram astrologia. São Tomás de Aquino, São Alberto Magno, que foi professor de São Tomás de Aquino. O professor de Tomás de Aquino, São Alberto Magno, ele dizia que quando a luz divina descia do empíreo, que era o céu espiritual, ela era distorcida pelos astros nos céus abaixo. E ela chegava até nós distorcida. Esse é o mesmo conceito que tinha o neoplatonismo e o hermetismo. Se você ler os livros de Hermes Trismegisto, a Tábua da Esmeralda, o que você vai ver lá? Que os coros dos daimons estão associados aos astros e que eles governam a vida do homem que não foi iluminado ainda. A Kabbalah vai dizer a mesma coisa. O homem que está sob o poder dos astros, ele deve converter-se, receber a Torá. Então aqui o catecismo está de acordo com o hermetismo, com o neoplatonismo, com a Kabbalah, como eu disse num vídeo anterior, porque é continuação, porque a igreja e é por isso que ela é católica, né? Ela é o recipiente de todas essas culturas e influências espirituais. Então você usa um oráculo para orientar o seu presente, para perceber, por exemplo, por meio da astrologia, que influências planetárias estão atuando sobre você, no seu presente, e como você deve desvencilhar-se delas. Isso foi feito na igreja e secretamente ainda é feito. 2117. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria, com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este saúde,
são gravemente contrárias à virtude da religião. Observe. Meios mágicos ou de feitiçaria, com os quais se pretende domesticar poderes para colocá-la ao meu serviço ou obter poder sob a vontade dos outros. Isso é o que é comumente chamado de magia negra. A Goécia trabalha dessa forma. Na Goécia, você submete os daimons à sua vontade. E uma vez que esses daimons estão submetidos à sua vontade, você vai empregá-los para realizar feitos e produzir resultados para você. A condenação aqui é contra, e não é nenhuma condenação, é um alerta, porque depois diz assim, por isso a igreja adverte os fiéis a evitá-lo. A igreja dá uma advertência para que você evite, não é uma ordem. Ninguém vai ser excomungado se envolver-se mesmo com a Goécia. Mas o catecismo, que é um compêndio da doutrina católica, vai dizer o seguinte, olha, subjugar poderes e fazer com que esses poderes trabalhem para que você adquira domínio sobre a vontade alheia, é contra a virtude da religião, que é liberdade, que é integração com o macrocosmo, sem escravizar os poderes da natureza. Para vocês terem uma luz sobre isso, eu vou ler aqui um trecho da Clavícula de Salomão, página 115, o experimento do amor e como deve ser realizado. Se desejares empreender quaisquer experimentos de favorecimento, influência ou amor de qualquer pessoa, seja homem ou mulher, é preciso que o operador tenha se preparado de maneira indicada no capítulo tal. Então aqui ele está dizendo, se você deseja influenciar uma pessoa para te amar, seja um homem ou mulher, e aí ele vai te dar a receita de como fazer isso, ou seja, manipular a vontade alheia. Depois, no outro, mais à frente, na página 121, se desejares fazer o experimento de buscar favor e amor, observa de qual modo ele deve ser conduzido. Se depender do dia e da hora, faze-o dentro das especificações e por aí vai. Ou seja, ele deixa aqui claro que você, por meio do uso desses poderes, você pode seduzir a vontade alheia. Na descrição dos 72 daimons, eu vou ler algumas descrições aqui, você que talvez não conhece, o 12º gênio, Citre, incita o amor e faz as pessoas ficarem nuas. Ele deve estar envolvido nos protestos contra o Bolsonaro aí, faz as pessoas ficarem nuas. 13º, Belet, dá ao magista todo o amor que ele deseja, tanto de homens quanto de mulheres. 14º, Lerage, causa guerras e batalhas e faz as feridas causadas por flechas apodrecerem. O catecismo vai dizer que para fazer o bem você não deve subjugar os poderes da natureza, e há um agravante se você usar esses poderes para o mal. 16º, Zepar, faz as mulheres amarem os homens e os une em amor, torna as mulheres estéreis. 19º, Salos, faz os homens e as mulheres amarem uns aos outros. O 25º, Glacialábulas, ensina todas as artes e ciências, comete assassinatos e derramamento de sangue, fala sobre coisas do passado, do presente e do futuro, incita o amor entre amigos e inimigos para fazer as pessoas se tornarem, e pode fazer as pessoas se tornarem invisíveis. Um detalhe aqui, que o 21º, Marax, ensina astronomia, ciências liberais, os benefícios das ervas e das pedras. Tem que se falar, isso aqui é legal, né? Porque ele ensina mais ou menos a sabedoria que Salomão recebeu de Deus. Mas aí é que tá, você vai ter vários espíritos da Goécia que ensinam, por exemplo, as ciências liberais, né? O trivium e o quadrivium, que eram o fundamento da ciência da Idade Média. Mas não diz que eles te ajudam a aprender, diz que eles ensinam. Então, muito provavelmente, isso aqui era voltado não para o cara que estava na universidade, mas para o cara que não estava, ele era um atalho. Essas práticas são condenadas. Basicamente, a igreja, no seu catecismo, condena a adivinhação, não o uso de oráculos e a goécia. E o controle dos poderes da natureza e da adivinhação.
Ok? Agora, um outro comentário que é muito interessante aqui no ponto 275, quando se fala de meditação, porque aqui nós mostramos o que a igreja condena, mas eu disse que a igreja condena e também comanda, lembrando que não proíbe. Ninguém vai estar fiscalizando você se você quiser estudar astrologia, usar tarô para adivinhar o futuro, mas essas práticas a igreja alerta que se tome cuidado. Mas no 2705, falando sobre meditação, a igreja comanda algo. Olha só, a meditação é sobretudo uma procura. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, a fim de aderir e responder ao Senhor, ao que o Senhor pede. Para tanto, é indispensável uma atenção difícil de ser disciplinada. Geralmente utiliza-se um livro, ele está falando como se deve meditar. Geralmente utiliza-se um livro, e os cristãos dispõem de muitos. As Sagradas Escrituras, especialmente o Evangelho, as imagens sacras, os textos litúrgicos do dia ou do tempo, os escritos dos padres espirituais, as obras de espiritualidade e agora, o grande livro da criação e o da história, a página do hoje de Deus. O que é esse livro da criação? O que significa esse livro da criação? Porque primeiro ele enumerou todas as ferramentas cristãs para a meditação, inclusive mais abaixo ele vai dizer que o cristão deve meditar todos os dias. Existe uma meditação cristã, não existe apenas uma meditação da yoga ou do budismo, existe uma meditação cristã. Quais são as ferramentas que ele usa para essa meditação? E depois ele diz que, além dessas, também existe a meditação por meio do livro da criação e da história. Essa meditação por meio do livro da criação e da história são justamente as forças criadas, por isso que eu não devo dominá-las. Desde os elementos da natureza, as plantas, os animais, a harmonia da natureza, o sol, a água, o Salmo 150, tudo aquilo que respira, louve ao Senhor. Mas não só isso, as forças da natureza que eu não devo escravizar, mas por meio das quais eu posso me unir a Deus. Os duendes, os elementais, os espíritos da natureza. O livro da criação é tudo aquilo que foi criado. Tudo aquilo que foi criado pode servir de ferramenta e até mesmo desenrolar da história, a observação dos fenômenos da história, podem levar a mente a se abrir, o espírito se abrir para mergulhar no divino. Muitas pessoas confundem porque o cristianismo é entendido como monoteísta, mas na verdade o cristianismo seria melhor interpretado como uma fé enoteísta. Ou seja, existe um Deus supremo, mas existem outros deuses. Tem um monte de textos assim no Antigo Testamento. No ponto 213 do Catecismo, ele explica o que é idolatria. Veja só, existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus. Dentro da fé católica, existem 3 tipos de adoração. Existe a latria, que é o culto voltado apenas para Deus. É um culto único e dedicado exclusivamente a Deus na Trindade. A hiperdúlia é o culto exclusivo da Virgem Maria. E a dúlia, que é a veneração aos santos. Esta dúlia, ela também é dada, ela pode ser dada, e ela foi dada por muitos cristãos aos poderes e às forças sutis da natureza. O reconhecimento da natureza divina e graciosa nessas coisas, e é por meio daí que acontece a teurgia. Eu não preciso adorar um Deus, mas eu coopero com uma divindade menor que me eleva, assim como os santos me elevam para Deus. Então, a veneração de uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, para evangélico é tudo a mesma coisa, mas para católico não é. Existem deuses, os daimons da natureza, aquelas forças que na teurgia, no sistema de teurgia de Jâmblico, aterravam os homens à natureza. Também o hermetismo diz algo semelhante. E havia os deuses, os governantes das nações, como ensina tanto o Timeu de Platão como o Contra Celso de Orígenes. Eu esqueci de trazer
um livro que reflete muito bem a verdadeira relação da igreja com esses conhecimentos ocultos, mas vocês podem procurar, o Tratado da Pedra Filosofal de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino disse que aprendeu com o seu mestre, São Alberto Magno, as mensagens que ele vai transmitir ali relacionadas à alquimia. E o que é a alquimia? Se não explorar esses poderes sutis da natureza para a transformação dos próprios elementos, a revelação da quintessência dentro de todas as coisas e ao mesmo tempo a transformação da alma e da mente do operador, do alquimista. Então assim, um resumo bem breve é isso. Não há condenação. Aqui é o resumo da fé católica. Houve tensões e as tensões aconteceram por diversos motivos, desde abusos até situações políticas que foram críticas, como na Reforma Protestante, que acabou fazendo com que houvesse um distanciamento da igreja, né, do hermetismo, do platonismo, mas em geral a relação da fé cristã com os fenômenos que a precederam, os conhecimentos que a precederam, incluindo o paganismo. O paganismo entra em conflito com a igreja, mas é um conflito que vem do paganismo para contra a igreja. Esse conflito não precisa mais existir hoje. É uma idiotice os neopagãos aí, wicanos e a galera da magia do caos aí fazendo estardalhaço. Porque o cristianismo e nós somos as netas das bruxas que vocês não queimaram, caralho a quatro, isso é idiotice, isso é pau no cozice. Não tem mais tempo para isso, não é nem necessidade. O cristianismo, na sua essência, não está em conflito com essas formas pagãs ou podemos chamar de neopagãs. Tem como todo mundo morar debaixo do mesmo teto. Tem como todo mundo falar a mesma língua, isso que o catecismo diz. Ele condena a Goécia eu já condenei, inclusive nos meus vídeos, já disse que é uma prática que drena nossas forças espirituais, e a tradição da igreja, grandes santos estiveram envolvidos na Cabalá, com astrologia, com alquimia, e não há do que ter medo. O que há é apenas receber o conhecimento todo que Deus legou à humanidade, diretamente através de Jesus Cristo e indiretamente através das forças da natureza, dos deuses que governam as nações. Espero que você tenha gostado. Se estiver assistindo pelo YouTube, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações.